Conhecida como Cidade Sorriso e tendo um dos IDHs mais altos do país, Niterói, como muitos outros municípios brasileiros, também enfrenta um desafio urgente: promover mudanças nos hábitos alimentares da população, já que o modelo atual tem contribuído para aumentar os casos de obesidade e outras doenças dentro da metrópole. As populações que estão mais vulnerabilizadas do ponto de vista econômico e social, né, são as populações que têm maior dificuldade de acesso a uma alimentação adequada e saudável. Se já tem tantos estudos, por um lado, associando doenças crônicas, sobrepeso, obesidade com essa vulnerabilização social e econômica, também tem muitos estudos associando o consumo de ultraprocessados com doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso e obesidade. Né? Então, o que acontece com os segmentos mais vulnerabilizados? Eles são os que estão mais expostos, têm maior risco, são os que estão submetidos a condições de vida mais adversas, né? Então, quando você tem nessas localidades uma disponibilidade, né, por exemplo, em pequenas mercearias, vendas e mesmo, né, vários tipos de disponibilidade de uma alimentação baseada em ultraprocessados, em alimentos industrializados, ou mesmo comida pronta, né? Então, esses são alguns dos motivos que fazem com que acabe tendo um consumo importante num segmento mais vulnerabilizado social e economicamente de alimentos que já estão associados a doenças crônicas, já estão associados a sobrepeso e obesidade. A análise da professora é confirmada por diversas pesquisas. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, realizado em março desse ano, analisou a influência do ambiente alimentar sobre as escolhas dos moradores de comunidades brasileiras. Diversas limitações foram destacadas. Dentre elas, estão fatores associados à falta de informação sobre a melhor alimentação, restrições de renda e também o número reduzido de estabelecimentos que oferecem alimentos saudáveis a preços acessíveis. Eu não consumo alimentos saudáveis na maioria das vezes. Como mais no bandejão, na verdade, mas tipo, a maior parte da minha dieta tá no bandejão, por conta de falta de grana mesmo, assim. E também por uma falta de vontade de, tipo, querer preparar as coisas, sabe? Dar uma preguicinha às vezes, mas é mais por conta do dinheiro mesmo. É caro. Não é para todo mundo, né? É bem puxado. As frutas e os legumes, né, aumentaram os preços, né? Por exemplo, alimentos da safra, mas nem sempre tá ok. A banana tá R$ 5 o quilo, dependendo se for uma família muito grande, fica difícil você ter uma alimentação saudável. Um dos principais problemas enfrentados é relacionado aos preços extremamente elevados de produtos naturais e saudáveis. Em contrapartida, produtos ultraprocessados são achados com maior facilidade e por valores menores. O consumo de ultraprocessados tem crescido nos últimos anos, em um movimento que pode representar uma ameaça à alimentação saudável no Brasil. Uma outra pesquisa, também realizada pela UFMG, mostra que em 2022, o preço relativo dos alimentos saudáveis em relação aos outros teve um aumento que ultrapassa 100% e que pode atingir 130% em 2025. Essa é uma situação que também acontece em Niterói e tem mobilizado algumas comunidades da cidade. Uma das iniciativas mais interessantes é a horta comunitária organizada pelo Movimento Luta, do Morro do Cavalão. O morro, localizado no bairro do Caraí, é um dos mais valorizados da cidade. A horta surgiu a partir do nosso trabalho social no Cavalão. A gente tem um projeto social que é a Escola Popular de Boxe, que foi fundada em 2021 na comunidade, que é um projeto social para crianças e adolescentes. E aí, durante a pandemia, esse projeto social, em parceria com o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, montou ali na comunidade o Comitê Popular do Alimento, né, que funcionava mensalmente através de distribuição de cestas básicas agroecológicas, oriundas da agricultura familiar, enfim. Então, o desenrolar desse projeto do Comitê Popular do Alimento, né, que a gente debatia muito a questão da fome nas comunidades, principalmente por conta da pandemia, do agravamento na pandemia, das questões das crises econômicas e sociais, a gente avaliou que era necessário dar um passo adiante, né, ali em conjunto com a comunidade. Não era só as cestas básicas, a gente precisava construir algo além disso. E aí, bom, os próprios moradores ali organizados no comitê, pensaram na construção dessa horta comunitária, que é a Horta Comunitária do Cavalão, e auto-organizados, em parceria com esse projeto social nosso, que é a Escola Popular de Boxe e o Movimento Luta, a gente fundou
essa horta comunitária do ano retrasado. A segurança alimentar e nutricional, infelizmente, ainda é uma realidade para algumas pessoas do Brasil. Do outro lado da ponte, no Complexo do Alemão, dados do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, mostram que 7 em cada 10 casas com crianças conviveram com algum nível de insegurança alimentar, que vai de moderado a grave no período de 2019 a 2022. Enquanto isso, em Niterói, a prefeitura atua para que os índices da cidade diminuam. Um exemplo disso é a atuação de 2 restaurantes populares na cidade, que funcionam de segunda a sexta, em uma tentativa de fornecer uma alimentação adequada para a população vulnerável de maneira acessível. Mas há quem avalie que é preciso construir mais restaurantes assim em Niterói. Eu acho que é importante ter mais. A gente tem um que atende a região centro, as comunidades das praias da Bahia aqui, né, porque está aqui na região central, zona norte. Acho que a região oceânica e leste está muito abandonada ainda. E talvez o Largo da Batalha, que é uma área que une as pessoas ali, não sei, a região oceânica. A gente tem discutido isso, né? Se a gente conseguir fazer, tenha pelo menos mais um. E o próprio governo do estado também entra nisso, que é a responsabilidade dele também, né? Junto com a prefeitura, dividir essa responsabilidade, a gente acha possível ter mais um. Acho que é bem razoável. Lembrando sempre dessa luta do final de semana, porque quem tem fome come sábado e domingo, né? Outro local que o vereador avalia como essencial para melhorar a alimentação das pessoas é a escola infantil. E eu não vejo um caminho melhor do que alimentação saudável nas escolas, porque você pega todas essas crianças de 0 a 5 e também até o 9º ano e consegue trabalhar as principais alimentações dessas crianças saudáveis, né? Então você já está avançando imensamente para que elas não sejam depois pacientes, né, do sistema de saúde. Então, para mim, a conta é absolutamente razoável. Dá para investir muito nisso e a gente vai economizar muito na saúde nos anos subsequentes com essas gerações se alimentando melhor. Apesar dos esforços para diminuir essa problemática, a má alimentação também tem impactos importantes na saúde. Segundo dados da revista Nature Medicine, ela foi responsável por 70% dos novos casos de diabetes 2 registrados em 2018. Com registros de mais de 600 mil óbitos relacionados a diabetes no Brasil, uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará mostra que quanto maior a desigualdade na distribuição de renda, piores são as condições de saúde no Brasil. A população mais pobre, em maior nível de vulnerabilidade social e com menor grau de escolaridade, é a mais afetada pela perda de qualidade de vida, anos perdidos e óbitos causados pela doença. Com relação a doenças como diabetes e hipertensão, a gente vê uma relação direta com a alimentação. Muitos pacientes com nível socioeconômico inferior, em situações de vulnerabilidade, acabam consumindo alimentos inferiores, seja nutricionalmente, seja alimentos ultraprocessados, que agravam muito suas doenças. Nos hospitais públicos, a gente já costuma ver pacientes que chegam já com doença avançada, porque não tiveram condições de tratar a sua doença de base, né? Já chegam complicados, com infecções graves, necessitando de amputação. Com certeza, tratar a saúde básica e melhorar o consumo de alimentos básicos, né, saudáveis, vai influenciar na melhora e na saúde e na doença desses pacientes.